Fala, catalisador. Agora vamos aí para a correção da revisão da segunda série do ensino médio sobre balanceamento e cálculo estequiométrico. Eu deixei aqui esse lembrete, tá? Só para você não precisar ficar consultando a tabela periódica. Esses aqui são os não metais. Consequentemente, na hora que você for fazer o balanceamento, se o elemento não está nessa lista, é porque ele é um metal. Tá, na primeira questão ele diz assim: das equações abaixo estão balanceadas incorretamente, ou seja, as que estão erradas. O que você vai fazer? Você não vai precisar balancear todos para poder descobrir qual que está certo e qual que está errado, não. Basta você olhar aqui as quantidades. Lembra que no balanceamento, tudo que eu tenho no começo tem que ter no final. E, segundo a lei de Lavoisier, nós sabemos o seguinte, que a massa se conserva porque a quantidade e o tipo de átomos é a mesma. Então, isso significa o quê? Significa aqui, olha só o N. N, se você olhar ali, ó, deixa eu ver aqui, tentar aproximar. N eu só tenho um. Do outro lado aqui, ó, N também eu só tenho um. Hidrogênio aqui eu tenho 3 com mais 1, 4. Aqui eu tenho quantos? 4 hidrogênios. Isso significa, então, que essa reação está balanceada. Vamos ver na próxima. BA. BA eu tenho 1. BA eu tenho 1 também. Agora o Cl, aqui eu tenho 2. Aqui eu só tenho 1. Então, essa daqui eu já sei que não está balanceado corretamente. C2H6, olha, não. Tá. C2, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1. H6, aqui eu tenho 2, então eu já sei que está errado. N2, aqui só tem 1, já sei que está errado. Então, 2, 3 e 4. Qual é a lei que nós estamos seguindo aqui também para poder verificar isso? Lei de Lavoisier. Lembra sempre desse carinha. No meu canal aí tem mais vídeos sobre ele, caso você queira conferir, tá na playlist da segunda série e também tem sobre ele na playlist da primeira série. Agora, a segunda questão diz assim: considere a equação química não balanceada. Tá, e admitindo-se no balanceamento das equações físicas o coeficiente 6. O que é coeficiente? Coeficiente é a mesma coisa que mol, é aquela quantidade que vai vir aqui, ó, antes das substâncias. Tá bom? Esse que é o coeficiente, vai vir aqui antes. Se a gente colocar 6 em cada produto, esses aqui são os produtos, é quem vem depois da seta, e reagente é quem vem antes da seta, tá bom? Então, se eu colocar 6 aqui e 6 aqui, qual vai ser o valor dos reagentes? É isso que ele está te perguntando. Então, é só você conferir agora, ó. Só de magnésio, eu vou ter 6 vezes 1, 6. Então, aqui, 6. Porque 6 dividido para 1, 6, certo? Agora, do cloro, cuidado, eu não tenho só 2, eu tenho 6 vezes 2, que vai dar 12. Quanto que é 12 dividido para 1? 12. Então, bem aqui apareceu 6 e 12 nessa ordem, que ele quer, ó, respectivamente, ou seja, nessa ordem, 6 e 12. O hidrogênio também é 6 vezes 2, 12, e 12 dividido para 1, 12. Então, ficou 6 e 12 a nossa resposta. Agora, na questão 3, nós temos aqui uma reação com óxido de alumínio e o ácido clorídrico. Tá, o que vai acontecer? Alumínio é o Al, já sabemos que ele é um metal. Como é que eu sei que ele é um metal? É porque é alumínio, né? E também porque ele não tá aqui nessa lista. Tá? Então, quem é o primeiro aqui que eu vou balancear? Lembrando da regra do macho, tá bom? Sempre aqui, ó. Regra do macho. Regra do macho. Todas nós vamos utilizar a regra do macho, tá? E, obviamente, lei de Lavoisier também. Então, primeiro, o que diz na regra do macho? Primeiro vai ser o metal, certo? Quem é o nosso metal? É o Al. Segundo é o ametal. Quem é o nosso ametal aqui, ó? O Cl. Como é que eu sei? Olha só o Cl aqui, ó. Cl é o não metal. Então, o segundo vai ser o Cl. Quem é o terceiro? Segundo a regra do macho, seria o carbono. Mas não tem carbono aqui, então vamos partir para o hidrogênio. E por o último, sempre o oxigênio por último. Então tá, alumínio aqui eu tenho 2. 2 dividido para 1 vai dar 2. Coloco 2 aqui. Agora tá, não vai para oxigênio, oxigênio é o último. Hidrogênio aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2. 2. Ah tá, não é o hidrogênio ainda, né, gente? Olha só, é o cloro, cuidado. Eu confundindo aqui também. Cloro. Aqui eu tenho 3, mas não é só 3, é 2 vezes 3, que vai dar 6. Quanto é 6 dividido para 1? 6. E 6 dividido para 2, que é do hidrogênio, vai dar 3.
Agora, por último, que vai ser o oxigênio. Quantos oxigênios a gente vai ter? 3 vezes 1, 3. Quantos eu tenho aqui? 3. Então, respectivamente, se aqui não tem número, é 1. Vai ter que ser 1, 6, 2 e 3 a resposta. Letra B. Aqui foi C e aqui foi D. Então, que regra a gente seguiu aqui nessa questão? Regra do macho. Agora, na questão 4, não tem nada de balancear, não tem nada de você ficar fazendo cálculo estequiométrico. Aqui é só mesmo para você descobrir o valor de x. Lembra que tudo que eu tenho no começo tem no final, certo? Então, a somatória da massa que eu tenho no final é o valor da somatória que eu tenho no começo, tá? 106 mais 18. Se você somar 106 mais 18, 8 mais 6, 14, vai 1, 124. Ou seja, só deste lado eu tenho 124 gramas. E do outro lado eu vou ter quanto? 124 menos 44, você vai encontrar o valor de x, que é 80 gramas. 44 mais 80, você encontra 124 gramas. Então, a alternativa certa, vou verificar aqui, letra C, 80 gramas. Agora, já na questão 5, 6 e 7, você vai utilizar essa reação aqui para poder chegar no resultado nos cálculos estequiométricos, tá? Mas essa reação, você tem que balancear ela primeiro. Não vai utilizar ela sem balancear, senão dá tudo errado. E essa reação aqui, ela vai gerar uma fração, porque vai ficar ali 5 sobre 2, vocês vão estar vendo aqui agora. Só tem carbono, hidrogênio e oxigênio, então segue a ordem que já está. Primeiro carbono, segundo hidrogênio, terceiro e último sempre o oxigênio. Aqui eu tenho 2 carbonos, 2 dividido para 1, 2. Hidrogênio, eu tenho 2. 2 dividido para 2 vai dar 1. Então, é bom você colocar 1 aqui só para título de informação, para quando você for fazer o cálculo estequiométrico, não esquecer que é 1, tá? Mas, você sabendo que não tem no número é 1, ótimo também, tá? E também porque daqui a pouco nós vamos ter que multiplicar isso aqui por 2 e não vai ser mais 1, né? Vai ser 2, tá? Corrigindo aí. Agora, o oxigênio. Se eu olhar aqui, isso tem 2, mas se eu olhar aqui, depois da seta, eu vou perceber que tem muito mais, porque 2 vezes 2, 4, e 4 mais 1 vai dar 5 oxigênios. Aqui deu 5, e aqui eu tenho quanto? 2, então vai ser 5 sobre 2, que é 5 dividido por 2. 2 dá onde? Daqui, ó, de 2 oxigênios. O que eu faço agora para tirar essa fração? Eu multiplico toda a reação por 2. Quando eu multiplico toda a reação por 2, o que significa? Que eu vou multiplicar somente os coeficientes, esses números que estão antes da substância. No caso que se não tem, vai ser 1. 1 vezes 2 vai dar 2, C2H2. 5 sobre 2 vezes 2, eu vou fazer ele bem aqui no cantinho, tá? Porque tem gente que tem dificuldade nisso, né? Mas tem aqui um macete super de boa. Aqui não é 2, aqui não é 2, então corta, vai dar 5. Ah, não acredito não. Pois então faz do jeito mais difícil que você vai encontrar o mesmo resultado. 5 vezes 2, 10. 2 vezes 1, 2. Então 10 dividido para 2, não é 5 também? Então a mesma coisa. Então aqui vai ser 5, O2. Eu tinha esquecido aqui de colocar, tá? As informações dos estados físicos, mas são essas aí. Gasoso, gasoso e vapor. 2 vezes 2, 4. Lembrando que a substância eu não mexo, tá? Eu só mexo no coeficiente, que é esse númerozinho que vem antes da substância. Por que eu não posso mexer na substância? Porque essa quantidade de átomos que tem aqui só é equivalente para essa substância. Se eu mudar a quantidade, já era. Aí eu tô mudando a substância, tô mudando a reação, tô mudando tudo. Esse 2 era para ser mais embaixo, mas tem nada. Então, agora eu vou utilizar essa reação, porque é essa reação que está balanceada. 2, 5, 4, 2. Por que eu sei que está balanceada? Porque, ó, 2 vezes 2, 4 carbono, 4 carbono. 2 vezes 2, 4 hidrogênio. 2 vezes 2, 4 hidrogênio, certo? Oxigênio, 5 vezes 2, 10. E aqui, 4 vezes 2, 8, com mais 2, 10. O que eu vou fazer nessa questão? Analisar o que ela está pedindo, né? Agora vai partir para a regra de 3, já fiz o balanceamento. Qual a quantidade de matéria? O que é quantidade de matéria? É mol, tá? Ou seja, ele está te perguntando quantos mol de CO2. Então, eu marco na reação de quem que ele está falando, CO2. Obtida na combustão completa de 8 mol de C2H2. Então, marco aqui. Como é que eu vou fazer? Tiro as substâncias que ele está falando. Pego as informações que tem na reação. O que a reação está me dizendo? A reação está me dizendo que eu tenho 2 mol de C2H2. Então, 2 mol.
Quantos mol de CO2? Então, 4. 4 mol. Então, essa é a primeira linha da reação. Ou melhor, da regra de 3. Na segunda linha, o que eu vou colocar? A informação e a pergunta, ou pergunta e informação. Ele está perguntando qual a quantidade de CO2, de matéria de CO2. Eu não sei, então X. Se eu tiver 8 mol de C2H2, então 8 mol. Então, na primeira linha, dados da reação. Na segunda linha, eu coloquei dados da questão. Quem fica em dúvida. E sempre, ó, informação a quem realmente ele pertence, tá? Se eu colocar o X bem aqui, vai dar tudo errado, tá bom? Então, como é que vai ficar? 2 vezes X, 2X, 8 vezes 4, 32. X igual a 32 dividido por 2, X igual a 16 mol. Mol de quem, gente? CO2. Então, 16, tá? Aqui ficou meio... Tá? Olha só. Então, esse foi o cálculo estequiométrico da questão 5. Se deu 16, alternativa B. Tá? Próximo. A próxima, ele pergunta qual é a massa de água H2O. H2O tá 2 mol, né? Então, H2O, 2 mol. E o outro, obtida com 528 gramas de gás carbônico CO2. Então, outro carinha é o CO2. CO2, então, quantos mol? 4 mol. Então, já coloco 4 aqui. Na reação de combustão completa com acetileno. Aí, cuidado. Toda vez que ele pergunta massa, eu tenho que transformar mol em massa. Como é que eu transformo mol em massa? Multiplicando mol pela massa molar, que a tua questão já te deu para você não precisar consultar a tabela periódica e fazer todo o cálculo de massa molar, tá bom? Tá, mas cuidado na hora de multiplicar, porque eu multiplico 2 mol da água por 18 gramas, porque essa que é a massa da água. Na primeira linha eu transformo mol em massa. E 4 vezes quanto? 4 vezes 44 gramas. Na segunda linha, ele pergunta qual a massa de água, eu não sei. Se eu tiver 528 gramas de CO2. Aí aqui, eu gosto de fazer assim, ó, para poder facilitar a vida. Mas você pode fazer do jeito que ficar melhor pra você, tá? Porque às vezes, desse jeito pra você fica mais difícil. Mas pra mim, assim, fica mais fácil. Eu vou tentar achar uma caneta aqui, outra cor, pra você identificar o que eu tô fazendo. Tá vendo que ali eu tenho 2 vezes 18? Ao invés de você fazer direto 2 vezes 18, você pode fazer 2 dividido para 2, que vai dar 1. Então, aqui vai ser 1 vezes 18, que vai dar 18. Aqui eu posso fazer 4 dividido para 2, que vai dar 2 vezes 44. Então, aqui vai dar 88 gramas. Okay? Então, 88 vezes x, 88x. 18 vezes 528, eu não vou resolver, eu vou colocar aqui, 18 vezes 528. Ah, mas eu já resolvi direto, tem problema? Não, se você chegar no resultado no final, ótimo, tá? Porque eu prefiro fazer assim para chegar em números menores e não ficar tão difícil no final, tá bom? Porque não vai ter calculadora, tá? Você tem que exercitar a sua cabeça. O que eu faço agora? Você pode dividir 528 por 88, que vai dar 6. Ou você pode também fazer assim, 18 dividido para 2, que vai dar 9. E 88 dividido para 2, que vai dar 44. E depois fazer 528 dividido para 44. Tá? Você que escolhe. Eu vou fazer esse aqui, 528 dividido por 88. Tá? Mas tanto faz, um jeito ou outro. Ou multiplicar tudo e depois dividir. Tá? 18 vezes 6. X vai ser 108 gramas. De quem? De água. Ah, eu fiz tudo direto, cheguei no mesmo resultado. Ótimo, maravilhoso. Ah, eu dividi aqui por 2, ou sei lá, para algum outro número que dava certo, e cheguei no resultado. Maravilhoso. Chegando no resultado por meio da regra de 3, né, e não infringindo a matemática, ótimo. Tá? Então, 108 gramas. Letra A. Já na 7 é uma das mais fáceis, que eu acho, que é de moléculas. Quando pede moléculas, já sabemos que vamos ter que utilizar a constante de Avogadro e que geralmente a tua questão já te disse se ele vai utilizar 6,02214 vezes 10 a 23, se ele vai utilizar 6,02 ou se ele vai usar 6 vezes 10 a 23. Nessa daqui, 6 vezes 10 a 23, tá? Então, como é que vai ficar? Primeira coisa, de quem ele está perguntando? Está falando do CO2 e ele está falando do acetileno, C2H2. CO2 já sei que tem 4 mol, então 4 vezes. E o C2H2, eu tenho 2 mol, então 2 vezes. Por que 2 vezes? Porque eu tenho que transformar mol em moléculas. Ah, eu vou ter que multiplicar por esse valor? Não, por 6 vezes 10 a 23, pela constante de Avogadro.
Nunca pelo valor que a questão deu como informação, tá? Porque senão vai dar tudo errado. Na segunda linha, aí sim, são os dados de fato que a questão te deu. A questão te fala o seguinte: quantas moléculas de CO2? Eu não sei, X. Se eu tiver 2,4 vezes 10 a 23 átomos, ou melhor, moléculas de C2H2. O que eu faço? Multiplico cruzado. E eu vou perceber o seguinte, que 6 vezes 10 é 23, 6 vezes 10 é 23. Posso cortar um com o outro. Eliminei. Beleza, e agora? Agora, para facilitar minha vida ainda mais, olha só o que eu vou fazer. Você pode multiplicar 2 vezes x, depois 4 vezes 2,4, depois dividir e tudo mais, chegar no resultado. Mas eu gosto de fazer desse jeito aqui, porque olha que fácil. Não vai precisar você ficar dificultando a vida. 2 dividido para 2, 1. 1 vezes x, x, certo? E 4 dividido para 2. Isso aqui facilita a vida demais. 4 dividido para 2, 2. Então, olha só. X vezes 1, x, certo? E 2 vezes 2,4. 2 vezes 4 não é 8? E 2 vezes 2, 4. Então, 4,8 vezes 10 é 23. Muito mais fácil do que você multiplicar o 4 vezes 2,4, que vai dar 9,6. Depois você dividir. Se você não souber dividir com número com vírgula, você se perde todinho e depois acaba não encontrando o resultado desejado, tá? Então, esse aqui seria o resultado. 4,8, ó, cuidado, é 4,8 vezes 10 a 23. Então, letra D. Então, esse foi o resultado. Então, no cálculo estequiométrico, a gente partiu do balanceamento, que deu fração, depois multiplicamos por 2, chegamos nesse balanceamento. Nos cálculos estequiométricos a seguir, das regras de 3, eu só posso utilizar a reação balanceada. Eu sempre pego a quantidade de mol que tem da substância quando a questão pedir. Então, eu só uso quem a questão está pedindo. E o resto eu esqueço. E muito cuidado na hora de pôr as informações da pergunta, porque se você trocar o lado, né, colocar o x em um lado e a pergunta no lugar errado, a resposta no lugar errado, o dado, né, a informação, você perde a questão, porque você pode achar um resultado que não era o resultado que a questão pediu. Vamos partir para as próximas são mais simples. A 8 é uma questão super de boa. Ó, cálculo estequiométrico. Sobre o cálculo estequiométrico, é correto afirmar o que a gente está falando, né? Cálculo estequiométrico é a forma de calcular as quantidades de reagentes e produtos envolvidos em uma reação química. Tá? A 9 é considerar, né, aqui as afirmativas e descobrir quais que envolvem transformação química. Química significa formar novas substâncias. Então, grave isso na cabeça, porque tem gente que até hoje acha que colocar água na forminha de gelo para uma geladeira é transformação química, mas não, é física. Então, vamos lá. Derretimento de gelo. Olha só, está passando do estado sólido para o estado líquido. Transformação física, só está mudando o estado físico, é água no começo e água no final. Acender um fósforo, aí sim, reação. Ferver a água, só está passando do estado líquido para o estado de vapor ou gás. Está mudando de estado físico. Então, é transformação física, certo? Queimar. Toda reação de queima é transformação química, uma reação. Fazer gelo, como eu acabei de comentar, está mudando o estado líquido para o estado sólido, então é transformação física. As únicas aqui foram 3 não, hein, gente? Misericórdia. 2 e 4. Então, letra C. 2 e 4. Tá? Aqui foi porque eu marquei sem querer. 10. Transformação química representada por monóxido de carbono com dióxido de nitrogênio, reagir produzindo monóxido de nitrogênio e gás carbono. Tá. Aí ele diz assim, a conservação de massa, sim, porque a lei de Lavoisier, certo? Porque tantos reagentes como produtos apresentam o quê? Aquilo que a gente viu lá nas outras questões de balanceamento. A mesma quantidade e tipo de átomos, ou seja, tudo que eu tenho no começo e tenho no final. A reação química nada mais é do que um rearranjo dos átomos para formar ali um resultado, né? Formar ali um produto. Ou seja, eu tenho tudo que eu tinha no começo e tenho no final, só que organizado de uma forma diferente. Isso é uma reação química. Então, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira e marque a sequência numérica correta. Reação química, já sabemos que é uma transformação da matéria para formar novas substâncias. Então, aqui é 1. Na reação química, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos, pois na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Quem disse isso? Ou melhor, a quem é relacionada essa frase? Porque não foi ele que disse, tá? Foi Lavoisier. Então, 2. Ó, sabendo que começa com 2, eu já sei que é a letra B. 2, 1, 3, 4.
Quem é o 3? Todas as substâncias apresentam uma proporção. Falou em proporção, nós estamos falando de Proust, tá? E por fim, mol. Quem é mol, gente? Mol é a mesma coisa, quantidade de matéria. A gente acabou de ver lá na regra de 3. 12. Lê atentamente. Olha, eu tenho 100 gramas de calcário no começo, que é colocado sob aquecimento e se decompõe em 56 gramas de cal viva mais 44 gramas de gás carbônico, tá? E daí que essa afirmativa está baseada na lei de qual cientista? Olha só, 100 gramas no começo. Quanto que é 56 mais 44? Não é 100 também? Tudo que eu tenho no começo, eu tenho no final. Massa se conservou. Quem falou isso? Lavoisier. Então, essa foi a nossa correção. Espero que te ajude aí na prova, que você tenha realmente aprendido sobre esses conteúdos relacionados a cálculo estequiométrico, lei de Lavoisier, balanceamento químico, reação química, transformação física, lei de Proust, mol e por aí vai. Até a próxima.